CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, que é o doxing, é isso? Doxing, exatamente. Nunca ouvi falar. Vou contar com sua explicação aqui. Eu queria compartilhar contigo uma informação da Polícia Federal de agora de manhã. Eles conseguiram flagrar os dispositivos que estavam capturando dados dos cartões do auxílio emergencial. Você acredita? Olha só. E assim, a gente fica imaginando que tem coisas que não são possíveis de ser fraudadas, né? Mas arruma-se sempre um jeito. Exatamente. Sempre tem aquilo que a gente fala aqui no CBN Tecnologia, Fernanda. Não existe risco zero, né? O que a gente faz é tentar reduzir o risco de ataques e vazamentos, mas infelizmente com essa digitalização, o mundo digital todo, a gente não tem o risco zero em nenhum tipo de atividade, infelizmente. 2 pessoas foram presas, para quem sintonizou o rádio agora, uma na agência da Caixa do Ibis e outra em Jucutuquara, agência da Caixa de Jucutuquara, exatamente clonando os cartões. Caramba, impressionante. Parabéns. A coletiva daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes, mas é basicamente isso. Crimes cibernéticos, a delegacia atuando então para reprimir. Quem tinha direito não ia receber, porque eles estavam clonando o cartão. Parabéns à polícia aí pelas prisões. Isso aí. Agora vamos ao nosso tema. O que é isso? Vamos lá, Fernanda. Então, talvez muitas pessoas não tenham ouvido falar com você o termo doxing, mas já soube de algum caso dessa prática. Na verdade, consiste em atacantes capturarem dados privados de pessoas e torná-los públicos na web. Então, capturar fotos, número de cartão de CPF, de endereço, telefone, né? Esse termo, na verdade, ele é um termo que é uma abreviação de Dropping Documents, que seria basicamente como liberação de documentos, né? Obviamente que as vítimas mais contumazes ou mais famosas são os artistas, né? Pessoas públicas que têm algum tipo de exposição pública, porque esse tipo de exposição causaria algum dano à imagem dessas pessoas. Mas mesmo assim, várias pessoas comuns podem ser vítimas dessa situação também, causar diversos problemas nessa divulgação de dados pessoais. Imagina que alguém tem o seu celular invadido ou seus dados públicos na internet coletados e depois colocados de uma forma completamente pública, ou seja, não naquele ambiente dos seus amigos, basicamente, mas de forma completamente pública, né, nesse caso. E aí, uma coisa curiosa é que o doxing, ele pode até utilizar métodos legais, né, como invasão de dispositivos, coisa parecida, mas muitas vezes ele é utilizado, ele é feito com informações completamente que são públicas. Então alguém vai lá no perfil daquela pessoa, né, ou faz uma busca na internet através de informações daquela pessoa e depois reúne um banco de dados sobre aquela informação, sobre aquela pessoa e divulga na internet. Então essa é uma questão assim bem complicada, ou seja, por um lado, né, muitos desses praticantes do doxing, eles fazem isso com propósitos de, por exemplo, expor um crime, o autor de um crime ou um político que fez alguma coisa que não devia, né? O que ainda assim é questionável essa ação, né, mesmo que seja envolvendo um suposto criminoso, né? Porque, na verdade, tem que ter todo um processo judicial de investigação, né, de punição depois, ou de condenação e punição depois, né? Então, ou seja, mesmo que seja dessa forma, mesmo assim, outras pessoas que foram vítimas dessa questão foram pessoas comuns, que, no caso de uma discussão numa rede social, coisas até bobas sobre futebol, por exemplo, fizeram uma discussão com alguém na rede social, né? E aí um dos dois lados dessa discussão resolve, então, fazer tipo esse achaque, né? Ou seja, coletar dados pessoais dessa pessoa que ele estava discutindo e depois colocar isso publicamente para até ridicularizar a outra pessoa. Então, Teve o caso, a gente pode usar como exemplo aquele caso das fotos da Carolina Dickmann, que depois virou lei? No caso da Carolina Dickmann, foi basicamente um crime de extorsão, né? Eles capturaram os dados, as fotos da Carolina Dickmann e depois pediram um resgate para ela, né, para não divulgar. Mas a gente teve casos famosos, tipo a cantora Beyoncé, né, a Michelle Obama, foram pessoas que tiveram seus dados coletados nas redes sociais, fotos, e depois vazados, né, para a internet, né, como um todo. Então, essa é uma coisa que acontece com pessoas
públicas, mas também pode acontecer com pessoas, como eu comentei, pessoas que não são pessoas públicas ou que não têm nenhum tipo de atividade pública, mas por causa de uma discussão na rede social até, ou alguma situação em relação a algum tipo de embate na rede social, e aí um dos dois lados que se sentiu prejudicado vai lá e, como forma de retaliação, faz esse tipo de coleta de informações, até de informações privadas, processos, por exemplo, que a pessoa talvez esteja respondendo na justiça, e coloca isso de forma pública, organizada num banco de dados para poder ridicularizar outra pessoa. Então é bem ruim isso, né? É um termo que a gente tem como evitar. Mas como é que eu posso tentar evitar, pelo menos reduzir o risco, como a gente comentou, desse tipo de ataque, né, nessa situação? Primeiro, cuidado com as informações que você publica, como sempre, né? Cuidado com as informações que você coloca nas redes sociais, número de telefone, documentos que você coloca lá, fotos, né? Não confie naquela questão lá do Facebook, por exemplo, que você coloca uma foto lá na rede social e marca lá que só seus amigos vão ver, né? Por quê? Porque, primeiro, você pode ter um erro na configuração da rede social e uma foto que estava marcada para só seus amigos verem e todo mundo consegue ver. A outra é que nem você tem certeza que todos aqueles perfis que são marcados como seus amigos na rede social são realmente pessoas que você conhece do outro lado? Pode ser uma pessoa que está tentando simplesmente fazer algum tipo de aproximação a você para poder exatamente coletar esses dados da sua rede social, de fotos ou de relacionamento, coisa parecida, né? Isso. Uhum. Cuidado com a geolocalização, ou seja, quando você faz uma foto, por exemplo, de um celular, né? Ou você usa um aplicativo de mapas, por exemplo, a sua localização pode ser vazada, né? Inclusive, a foto pode ter ou conter dentro da foto informações de onde ela foi registrada, né? De latitude e longitude. E uma vez publicado, isso pode ser resgatado e você muitas vezes não estava naquele local, não gostaria de estar marcado naquele local, e aí essa informação é vazada e você tem lá sua posição denunciada, vamos chamar assim, né? Que estava naquele local, né? E cuidado basicamente com a sua privacidade. Então esse é um problema dos tempos modernos, né, desse tipo de questão, porque no passado não tinha essa superexposição, né, que a gente tinha nas redes sociais, e por isso era uma forma muito mais difícil de você fazer esse tipo de divulgação, basicamente. Então ter cuidado, né, é um mal atual, né, nesse caso. E uma vez depois liberado o conteúdo, né, é bem difícil de você resgatar isso, né, de novo, né, porque já foi tornado público, muitas pessoas copiaram, então é bem difícil você voltar à normalidade, né, nesse caso, nessa situação. Vamos aos destaques? Vamos lá. Bom, primeiro, né, depois de muitos idas e vindas, né, o Senado aprovou agora, né, ontem, né, o retorno ao vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, aquela lei que protege os dados pessoais das pessoas, que as empresas têm que fazer uma série de ações para se adaptar a essa lei, né, dentro dessa proteção dos dados pessoais que as empresas coletam. Essa lei tinha sido adiada para janeiro, né, na verdade para maio do ano que vem, né? E aí, na verdade, depois da votação do Senado ontem, ela voltou a entrar em vigor na data que estava prevista anteriormente, que é 14 de agosto desse ano. Então, a lei vai entrar em vigor em 14 de agosto desse ano, mas as sanções, ou seja, as multas, né, e sanções previstas na lei, elas ficaram para entrar exatamente em vigor a partir de agosto do ano que vem. Então, a lei entra em vigor nesse momento, né, e mais as sanções especificamente vão começar a valer a partir de agosto de 2021, né, nessa situação. Outro destaque que me chamou bastante atenção essa semana foi que a Microsoft, através do seu presidente, assumiu publicamente que ela estava errada em relação à cultura e as tecnologias do software livre. É mesmo? Exatamente, ele fez um pronunciamento público afirmando que eles estavam errados, palavras dele, né, entre aspas, eles estavam do lado errado da história, né? Então, ou seja, bastante interessante, né, que a Microsoft venha a público assumir que estava errado em relação ao software livre, né? Inclusive ela está se aproximando do Linux, o próprio Windows agora já tem como você rodar o Linux dentro do Windows,
Ele já anunciou, inclusive, que nas próximas versões do Windows, ele vai publicar, o Windows vai poder executar aplicativos do Linux nativamente, inclusive na interface gráfica, né? Então é muito curioso, assim. Eu não posso deixar de lembrar de uma frase, né, muito conhecida da comunidade de software livre, de autoria do Mahatma Gandhi, que diz assim: primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois eles brigam, então você vence. Então, ou seja, uma frase muito, muito lembrada pelo pessoal de software livre, que é exatamente que a Microsoft finalmente reconheceu que ela estava errada em todo aquele embate que ela fez em relação ao software livre, que hoje é um tipo de plataforma adotado na grande maioria das empresas, no âmbito de servidores, na parte de segurança também. Então é bem curioso esse pronunciamento público da Microsoft essa semana. Tenho perguntas aqui dos nossos ouvintes. Posso fazer? Vamos lá. Vamos lá. O Valmir pergunta como bloquear vírus de propaganda no celular. Então, na verdade, é uma situação complicada, porque tem várias formas dos vírus, esses spywares, invadirem os celulares. Mas, assim, a forma mais comum, ou mais correta, vamos chamar assim, primeiro você tem um antivírus instalado no seu smartphone que seja que esteja atualizado. Então essa é uma questão importante, mas o antivírus ele não consegue proteger completamente o seu aparelho. Então a outra situação é cuidado com sua navegação, ou seja, que sites você acessa, que e-mails você abre, que mensagens de aplicativos de mensagem instantânea você abre, ou links que você clica nesses locais, porque o vírus basicamente ele entra no seu celular por esses caminhos, ou um e-mail com anexo, ou um e-mail com link, ou uma mensagem com link malicioso que vem através de um aplicativo de mensagem instantânea, ou um site que você acessa. Então, ou seja, se você toma cuidado com as situações e você tem, né, além disso, um antivírus, né, instalado no seu smartphone atualizado, o seu risco de infecção é baixo. Lembrando também, uma coisa importante é sempre instalar aplicativos que venham diretamente das lojas oficiais, Google Play ou do iTunes, né, do Apple Store, porque se você instala aplicativos de fora dessas lojas, o risco de ter um vírus é bem grande. Outra pergunta do Eduardo. Qual o melhor editor de imagens para PC? Então, se a gente vai para soluções pagas, né, eu diria que o Photoshop, né, é o melhor, assim, meio que ao concurso nessa questão de edição de imagens. Mas se você está procurando uma solução gratuita, eu diria que uma solução excelente que vai resolver, eu diria que mais de 80% das suas necessidades de edição de foto hoje é o GIMP, GIMP, né? É um aplicativo que inclusive é bem parecido com o Photoshop, só que ele é completamente gratuito, tem versão para Linux, tem versão para Mac, tem versão para Windows, e você faz quase tudo, eu diria, que você faria no Photoshop, você faz num GIMP com alguma diferença. Então, ou seja, e aí é um aplicativo que realmente vai conseguir te atender, eu imagino, em praticamente 80% ou quase 90% do que você precisa. Algumas questões muito específicas que o Photoshop tem, alguns recursos que o GIMP não tem, mas é muito pouca coisa. Entendido. Bom, Gilberto, queria te agradecer pela participação aqui ao vivo conosco. Bom trabalho e até sexta, Obrigado. Né? Até sexta, Fernando. Obrigado aos nossos ouvintes pelas perguntas, pela participação. Lembrando do nosso podcast, né? Quem não assistiu, vai estar lá nas plataformas principais de podcast, pode ir lá, fazer o download e ouvir o CBN Tecnologia. Esse e os que a gente já fez no passado também. Isso aí, a cobertura completa, viu? De todos os quadros do CBN Tecnologia em plataforma de podcast, no site, no podcast você pode baixar e ouvir quando, onde quiser. É o que facilita, né? Exatamente. Ele está no carro, está no ônibus, está, né, em casa muitas vezes, né? Quer ouvir aquele comentário, está lá disponível sem problema nenhum para os nossos ouvintes. Obrigado, Fernando. Aí uma excelente quarta-feira para todos e até sexta-feira. Combinado, então. Até lá.